8h21, nós estamos em andamento em uma nova proposta da Carteira de Identidade Nacional, chamado Custo Brasil de Identidade. Não sabia que existia esse cálculo, e ele foi feito recentemente pela Fundação Getúlio Vargas. Nós pedimos aqui ao Célio Ribeiro, que é presidente da Inter-ID, ou Inter-ID, para conversar um pouco conosco. Célio, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, tudo. É um prazer. Muito obrigado. Célio, uma carteira de identidade nacional vai reduzir custo de alguma coisa ou não? De muitas coisas. De custo social, de custo de fraude. Só para você ter ideia, o valor que se imagina hoje de fraude apenas na Previdência é de torno de 40 bilhões de reais por ano. Nós temos um custo social elevadíssimo daquelas pessoas que nós não temos a identificação delas, que não conseguem ser visíveis na sociedade e que, por isso, não têm condições de interagir com a sociedade. Fora, logicamente, qualquer tipo de custo que tem nessa chamada certificação de identidade. Pois, como a nossa carteira de identidade não é muito segura, você acaba precisando ter uma operação comercial na utilização dessa sua carteira de identidade. Isso tudo acaba com a nova carteira de identidade nacional. Agora, Célio, hoje as identidades são fornecidas pelos estados, né? Sim, exato. Na realidade, é uma regulamentação federal, onde as unidades da federação são os emissores e responsáveis por isso, de forma totalmente independente, com respeito ao Pacto Federativo. Compreendo. Com isso também vai ficar mais... Bom, o número da identidade vai ser o número do SIC ou não? Sim, na realidade essa talvez seja uma das maiores vantagens, dos maiores avanços que nós temos. O número da carteira de identidade passa a ser nacional, é a utilização do nosso número do CPF. Então, com isso, acaba aquela situação da pessoa ter vários números de identidade. Quando ela perde em um estado, ela, para tirar em outro estado, ela ganha um novo número. Isso finalmente acaba. A gente passa a ter um número único nacional. E acho que até vai facilitar o trabalho da polícia e da justiça, não? Com certeza. Na realidade, para o ambiente de segurança pública, isso é um fator muito importante, pois hoje nós temos pessoas de forma legítima tendo até 27 documentos de identidade com números diferentes. Isso é um grande problema em segurança pública. 27 identidades? Sim, porque como o número até essa nova legislação não é nacional, em cada unidade da federação a pessoa pode ir a um instituto de identificação, ao órgão de identificação oficial e tirar o seu documento de identidade. Como temos 27 unidades da federação, ele pode ter 27 números de identidade legais. Célio, não é exagero, mas eu me lembro de uma época, na Praça da Sé, aqui em São Paulo, centrão de São Paulo, que eu conheço bem, as pessoas vendiam lá a carteira de identidade na Praça da Sé. É verdade. Infelizmente isso acontece. Ainda vendem, você tem certeza disso, porque nesse sistema que ainda é o atual, que ainda não migramos totalmente para a nova carteira de identidade nacional, não existe uma verificação biométrica da pessoa, ou seja, é facilmente fraudada essa carteira de identidade, porque não existe um batimento biométrico, não existe um controle sistêmico disso. Isso vai acabar muito em breve. Que bom. Que bom. Só para a gente comparar, em outros países do mundo, como é que é? Também tem um número só? Depende do estado, onde é limite? Como é que é isso? Sim, na maioria dos países você tem um número indexador. Né? Logicamente que você tem formatos diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, que não é uma identidade nacional, lá cada um dos 50 estados americanos possui o seu número próprio, porque eles respeitam as leis estaduais e não uma lei federal, mas todos eles acabam sendo, de alguma forma, unificados através de um número indexador. Então, o Brasil, hoje, ele vai conseguir
fazer com que os estados falem entre si e, antes de emitir a carteira de identidade, haja uma verificação biométrica daquele indivíduo em cada base de estado, em cada base oficial biométrica do estado. Isso facilita muito e é muito rápido, é algo ágil, que com a tecnologia existente podemos dar uma garantia muito boa de segurança. Isso aumenta o custo para quem for tirar uma identidade nova dessa ou não? Não, de forma alguma. Na realidade, o custo, inclusive, da primeira via do documento é gratuito, você não terá qualquer custo para isso. E o que acontece, que é muito importante, que não é algo que você tem que fazer correndo, quer dizer, o cidadão tem aí 10 anos pela frente para fazer a troca da sua carteira de identidade, não precisa ter correria até os postos de identificação, porque isso está sendo feito de forma gradativa. Perfeitamente. Célio, mais alguma informação tão importante quanto todas essas que você já nos deu? Eu acho que a coisa mais importante é a conscientização de toda a sociedade e do próprio governo. O governo vem fazendo um papel muito importante com relação a essa mudança de identificação, porque, como eu digo, a identidade não é apenas aquele documento que você carrega. Ela é muito mais do que isso. Ela é um instrumento de cidadania. Com uma carteira de identidade na mão, num processo correto, seguro, significa que algumas coisas vão deixar de acontecer ruins. Por exemplo, sequestro de crianças, de recém-nascido, troca de recém-nascidos. Isso é algo que acontece bastante no Brasil. As fraudes, toda uma parte de relação com a sociedade através de uma plataforma de serviço que será criada com a nova carteira de identidade. Então é muito importante que todos se conscientizem que é necessário fazer essa mudança, que é importante fazer essa substituição e juntos, cada um respeitando aí suas legitimidades, as suas competências, dando as mãos para esse projeto que não é para determinado segmento, ele atinge a toda a sociedade. Imagine que nós vamos poder, muito em breve, nos orgulharmos de não termos trocas de bebês em quantidade como é absurda de hoje nas maternidades, ou até mesmo rapto de crianças, porque não tem identificação e nas fronteiras são alvo fácil de serem transportadas de um país para outro. Célio, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço e estou à disposição para qualquer informação. E vamos lá com a Carteira de Identidade Nacional, a nova identidade cidadã. Muito obrigado, Célio Ribeiro, presidente da empresa InterID, conversando. Eu não sabia, a gente não aprende aqui todo dia. Troca de bebê. Olha só, não é? Sequestro de criança. Até onde chega a questão da identidade.